Estamos começando uma nova série hoje, um bloco de salmos, um grupo de salmos importante da Bíblia, uma coleção que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. São chamados cântico de romagem ou cântico de peregrinação, cântico para os peregrinos, depende da sua tradução, ainda cântico dos degraus. Hoje nós vamos usar como cântico das subidas. Dos 15 salmos desse grupo, os salmos 122, 124, 131 e 133 são atribuídos a Davi. O salmo 127 a Salomão e os 10 restantes são anônimos. O termo original hebraico é Shir Hamalot. São cânticos que se referem aos que viajavam para Jerusalém nas festas anuais do povo de Deus no passado. Pensando em Jerusalém como uma cidade a 800 metros acima do mar, a gente vai entender essa subida. O que esse salmo pode nos ensinar? Primeira lição do Salmo 120 é que nós podemos clamar ao Senhor em momentos de agonia. O texto diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. Verso 1 e 2. O salmo não define quem faz a oração, mas diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia. O salmista reconhece seu momento de crise. Alguns querem viver sem reconhecer os seus momentos de crise, de angústia. O salmista não teve a preocupação de esconder esse fato, a sua agonia. A nova tradução da linguagem de hoje diz: quando estiver aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. O texto é claro. É difícil ser falsamente acusado por pessoas sem caráter e mentirosos. Esse é o quadro que o salmista estava vivendo. Entretanto, ele abre o seu coração, ele tem a consciência da resposta de Deus naquele momento de aflição. Existem pessoas que na aflição deixam de crer em Deus. O que você está fazendo? Nós vemos aqui uma aflição, na minha angústia, vemos um clamor. Eu clamo pelo Senhor e nós também percebemos o favor especial. Ele diz, Ele me responde. O verso 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua traiçoeira. Olha só, nós temos aqui uma oração contra a calúnia, coisas que o salmista viveu e que nós podemos viver. A calúnia sempre traz grande dor e dano para as pessoas. A oração, portanto, é de quem está angustiado. Livra-me dos lábios mentirosos. A segunda lição desse salmo é que devemos descansar na justiça divina. Deus vai agir, o salmista está dizendo. O que Ele lhes dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas do guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Símbolo ou sândalo trata-se aqui de um arbusto ou árvore espinhosa, muito popular no Oriente Próximo, usada para fazer fogo, porque garantia um fogo demorado. Então nós temos uma linguagem própria aqui. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz: mentirosos, quem será? Que será que Deus vai fazer com vocês? Como Ele vai castigá-los? Então o texto mostra que este comportamento não tem aprovação divina. Ele diz língua enganadora. O texto mostra que Deus tratará daqueles que usam suas línguas de forma errada. Há tanta gente usando a sua língua de forma errada. Por isso nós devemos nos cuidar. A terceira lição desse salmo é que devemos reconhecer a realidade de um mundo hostil. O salmista vivia num mundo hostil e nós também. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque e que habito em tendas de Quedar. Tenho vivido muito tempo entre aqueles que odeiam a paz. Olha só, o texto fala de Meseque e Quedar, que são lugares que representam lugares distantes. A fala de alguém que está distante da sua casa. O texto aponta então para o fato de que viver entre aqueles que odeiam a paz é algo penoso. Causa sempre um estranhamento. Eles só falam de guerra e só buscam a confusão na linguagem do salmista. Aqueles que pertencem ao Senhor desejam a paz e têm outros referenciais. O texto aponta então para o fato de que viver em um ambiente hostil é um teste para o nosso caráter, para o seu caráter. Como você tem reagido diante de pessoas que buscam a guerra? Como você reage diante daqueles que querem falar mal de você? Nós temos 3 lições aqui: clamar ao Senhor em momentos de angústia, descansar na justiça divina e reconhecer a realidade de um mundo hostil. O texto mostra uma pessoa em angústia por causa de calúnia e ninguém fica tranquilo com essa situação. A pergunta de hoje: você está fazendo outras pessoas sofrerem
por causa do seu modo de falar? Pense nisso. Seja um instrumento para abençoar e não para caluniar. Seja um instrumento para edificar e não prejudicar. Seja um instrumento para encorajar e não desestimular ou entristecer outras pessoas. Verifique o seu caminho. Pense em tudo isso quando estamos abordando o Salmo 120, que abre o Cântico das Subidas. Nós estaremos tratando desse bloco todo. Pense em tudo isso. Deus abençoe a sua vida. Amém.